Oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje aquele videozinho super bacana porque a gente já está entrando primavera, verão, certo? Então a gente precisa deixar os nossos drinks, as nossas caipirinhas sempre bem estilosas, né? Então essa dica é para vocês que adoram esse tipo de coisa, ou se não, para vocês fazerem para vender para os clientes de vocês, tá? É um enfeite de gin, de caipirinha, de drink, vai ficar assim, ó, tá? Bem estiloso, bem bonitinho, dá pra fazer bem colorido agora primavera, tá? Então essa diquinha aí pra vocês. Antes de mais nada, claro, a gente quer que vocês curtem, compartilhem, deixa aquele recadinho bem legal pra nós, que a gente adora ler. Pra começar então, gente, olha só. Vamos começar por essa base aqui embaixo. Então a gente pega uma cor de massa bem aleatório, tá? Pra tirar a base de baixo. Não precisa muita massa. Vou sovar. Vou sovar. E vou abrir essa massa. Como eu preciso ela de uma espessura, que ela fica uma espessura bem homogênea, então eu já uso as minhas réguas, tá? Ó, abri aqui. Certo? Eu uso esses cortadores aqui, tá, gente? Que ajuda muito nessa questão. E ele é um kitzinho, então tem a parte de fora e a parte de dentro. Adoro esse cortador, eu uso muito pra isso. Estiquei a minha massa, vou untar o meu cortador e vou cortar dessa maneira. Desci até embaixo, dou uma dançadinha aqui, ó, ele vai soltar da mesa. Fazendo esse movimento, gente, vocês vão evitar as rebarbinhas, ó, ele já solta e fica bem certinho, desenhado, sem aquelas rebarbinhas aqui embaixo, certo? Ó, dessa maneira. A primeira parte, então, é a nossa base, tá pronta. A segunda parte é a parte da escrita, é essa aqui, ó, tá? Essa aqui a gente precisa tirar e deixar secar para depois fazer a segunda parte, que é a pintura. Mas eu vou ensinar vocês a tirar. Peguei a minha textura, tá? Com a mesma frasezinha, que tem essa aqui, ó. Quem não bebe não vê o mundo girar. Tem várias frases, né? Relacionadas à bebida, né? Ao gin, cerveja, caipirinha, enfim, tá? Eu tenho essa trouxinha que eu fiz, coloquei talco dentro. Eu faço esse movimento pra não deixar a massinha, né? Ela não vai grudar na minha base. Com massa branca, vou abrir essa massinha. Peguei um pedaço de massa branca. Sovo ela um pouquinho. Agora eu não preciso mais das réguas. Vou abrir essa massinha. Essa massinha, ela não pode ficar muito fina, tá? Porque a gente já vai passar em cima da textura. Ela vai ficar mais fina ainda. Desse jeito. Coloquei minha textura aqui. Posicionei a massa. De uma vez só, com um pouquinho de força, eu vou passar meu rolinho. Passei o rolinho, certo? Ó. Tiro aqui, ele já solta e fica bem marcadinho. Com um pouquinho de óleo na mesa para não grudar. Posiciono, venho com a parte de dentro, aquela sem o babadinho, centralizo bem e corto, dessa maneira. Ó, ela já solta, tá? Fica dessa maneira. Olha a diferença, gente, é o mesmo corte, tá? Quando a gente fala que a massa encolhe, então olha a diferença, a massa encolhe 30%, tá? Então, vocês vão esperar secar, vai ficar tipo essa aqui, pra gente fazer a pintura. Peguei uns 2 tons de tinta, né? Mais ou menos, já visualizei a cor que eu quero fazer o meu enfeite. Então, eu vou pegar 2 tons de tinta, eu gosto de fazer degradê. Vou usar um verde piscina, azul piscina, enfim, verde country. E o marrom, que eu gosto muito do marrom. Meu pincel, normal, pincelzinho. Tiro o excesso,
carrego a ponta com uma cor e a parte de trás com outra cor, certo? E aí eu venho com a minha basezinha seca e faço a pintura, desse jeito assim. Posso vir aqui na mão, ó. Ela vai ficando em degradê, tá? Ok? A gente precisa deixar ela dar uma pré-secadinha para depois fazer a limpeza dela. Enquanto ela seca, a gente vai para a parte da decoração, que é essa parte aqui de baixo. Parte do coração e da borboletinha. Eu tenho uma forminha de coração, tá? Mas caso vocês não tenham, fazer na mão é bem tranquilo também. Vou untar com um pouquinho de óleo, tá? Ó, untei. Vou pegar uma massinha correspondente às cores que a gente tá usando, né? Pra ficar uma harmonia bem bonita. Um pedacinho de massa. O suficiente para caber lá dentro, né? Pra gente tirar um coraçãozinho. Sempre sova. Sovou. Coloca na forminha, ó. Vai modelando e vai expulsando o excesso. Ó, esse excesso aqui a gente não precisa, então a gente vai expulsando ele. Deixa ele bem modelado, bem arredondado, certo? Ó. E expulsa. Essa partezinha aqui também a gente não usa, então eu já venho com uma tesoura, posso cortar. E a gente vai dando aquela passadinha de dedo, né, pra tirar as marcaçãozinhas, pra deixar tudo bem bonitinho. Pro nosso coração ficar mais gracioso, mais fofinho, aqui também a gente realça, tá? Ó. A gente vai pegar um brilho, com o dedo mesmo, ó. A gente vai fazer esse efeito. Deixar ele bem brilhosinho. Tanto à frente quanto atrás, tá? Certo? É só um detalhezinho. E para prender na nossa base, junto com o coração, eu uso essas pérolas no cordão. Não sei como que chama, gente, mas tu compra ela assim, né? Já uma grudadinha na outra. Aí eu venho com um pouquinho de cola instantânea. Passo um pouquinho de cola. Posiciono aqui no meio, certo? E a outra ponta eu colo na base, ó. Aqui, ó, entre meio aqui. Essa parte é legal a gente colar na base, porque daí a gente deixa ela bem segura, ela fica lá dentro, ela não tem o perigo de soltar. Então, nossa primeira etapa pronta. A gente vem com um detalhezinho, né? Uma borboletinha e tal. Deixa eu achar uma mais pequenininha aqui. Gente, essa questão dos apliques, a gente já tem videozinhos lá no nosso canal, né? Então, você que tá aí pode dar uma volta lá nos nossos vídeos, que a gente tem videozinho ensinando apliques. Que isso é bem legal, bem bacana. A gente prioriza muitos detalhes, o nosso acabamento tem que ficar impecável, tá? Olha que graça, gente. Olha. Uma gracinha, né? E agora, a gente vem e faz a limpeza dessa parte que a gente pintou. Então, eu pego um lencinho umedecido, envolvo aqui no meu dedo e vou passar na escrita, ó. Ela vai tirando a tinta e vai deixando a nossa escrita no branco. Por isso que eu gosto de tirar essa parte da escrita na massa branca, tá? Justamente para aparecer bem, ó. Vou tirando bem bonitinho. Então, a tinta fica só na parte de baixo e aqui fica em alto relevo, né, no branquinho. E aí, eu venho e a gente vai fazer a posição dessa base. Um pouquinho de cola instantânea. Centraliza bem, tá, gente, ó.
que ela fica bem retinha. Ó, centralizei bem. Colei bonitinho. Venho com alguns detalhes agora, tá? Mesma coisa, mesma dica anterior, tá bom, gente? Dos nossos apliquezinhos. Olha a diferença de uma pecinha sem e uma pecinha com detalhes. Então, faz toda a diferença, né? A gente aplica um pouquinho de cola e vai posicionando os detalhes. Umas 2 florzinhas, certo? E, por fim, a parte de trás, tá? Ó. O grampinho, tá? Que é quando a gente usa pra encaixar aqui no copo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? Essa parte aqui que a gente usa pra prender aqui no copo. A gente já compra, assim, esses mini pregador de roupa, né? E aí, a gente faz a colagem, ó. Pouquinho de cola instantânea. Também, gente, procura centralizar, né, ó. Vê onde colou aqui, vem e centraliza bem certinho aqui, ó. Pronto. E o nosso enfeitinho de gin, ou, né, de bebidas, está prontinho. Lindo, prático, simples de fazer. Outra pecinha faz e vende para vocês faturarem e ganharem bastante dinheiro, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham aproveitado nossas dicas. Essas dicas são bem preciosas, pois a gente prioriza bem o acabamento, é a nossa prioridade, tá? Deixando nossas peças sempre lindas. E, claro que né, o olho do cliente tem que estar sempre, o cliente tem que olhar, gostar e comprar. Então, essa é a nossa prioridade, tá bom? Um beijo e até a próxima!